Deixa eu te fazer uma Claro, à pergunta aqui, vontade. uma dúvida aqui que eu fiquei. Você faz o treinamento para os professores também? Como é que funciona isso? Boa, cara. A tua escola, obviamente, ela dá assistência para o aluno, né? Claro. Faz todo o processo que você já mencionou, mas como é que funciona os professores, o cara que está ali em contato com aquela Até criança? porque para ele crescer, isso é outra questão que eu sei que né, é importante. Como é que você vai ganhar escala? Tu não vai conseguir dar aula em 10 unidades todos os dias. Sim. Exato, é. Então, você, como dono de uma empresa, Aham. muito, muito boa colocação, Thiago, para você expandir e manter a mesma qualidade, como é que é essa questão da chegada do professor Boa. e dele entender a metodologia e também hoje o Gênesis ajuda nisso também, ele Sim. usar essa ferramenta. Que eu Não. brinco e falo assim, professor de escola de esporte, ele chega no campo pisando igual um craque Igual craque. e ele se acha a mistura do Mourinho, do Guardiola e do Tite. Pois O é. conhecimento é dele, ele sabe tudo Sabe de tudo. metodologia de ensino, né? Pois é. E aí eu brinco e falo, ó, se tu quiser vir trabalhar aqui no Bola no Chão, bota tua bolinha no chão, entendeu? Vamos se Porque aqui tem um adequar. caminho, né? E a gente Sim. trata isso na Academia do Galo, Academia Timbu, em toda a rede que a gente, né, gerencia, a gente fala isso, a importância do profissional entender que ali, aonde ele está chegando, é uma empresa e que Aham. ela tem a sua metodologia de ensino e trabalho e ele tem que seguir aquilo. Como é que é isso lá Boa, hoje? cara. Essa pergunta, cara, confesso que tem muita relação, assim, Thiago e Sidney, com. Acho que o meu maior propósito aqui, cara, hoje, né? E eu, Lucas, eu tenho isso de uma forma muito clara, porque quando eu saio do Flamengo, né, eu carrego comigo não só a minha história, mas eu carrego comigo muitas das crenças que hoje o educador físico ele tem, né? De trabalhar em várias academias, sai de um local, vai para outro, do profissional de vista depender de um clube. A gente sabe que o clube hoje a gente tem muita mudança, né? E a minha decisão de sair, ela vai, como eu falei para vocês anteriormente, ela vai muito contra a maré, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, o meu case de sucesso, ele pode servir como inspiração para muitos outros profissionais de educação física Perfeito. também. Então, no Bola no Chão, assim, eu confesso que o meu principal ferramenta hoje para eu crescer é construir lideranças, né? Construir líderes que vão realmente hoje conseguir tocar o processo do Bola no Chão. Então, isso para mim é o que eu mais busco, é fazer com que as pessoas elas não tenham uma cabeça de funcionário para que elas tenham uma cabeça de dono. E quando eu falo de dono, Thiago, é porque eu entendo que você ter uma mentalidade de dono e um comportamento de dono, não necessariamente você precisa ser um dono. Eu falo Claro, muito é. isso da minha relação no Flamengo. Eu me tornei treinador no Flamengo antes de eu ter sido efetivado. Porque as pessoas elas esperam, Sidney, a promoção para conseguir entregar o seu melhor. Sim. As pessoas elas esperam ser promovidas para conseguir ter um resultado positivo. E hoje eu entendo que isso é totalmente o contrário, totalmente Se você esperar isso, esquece, não vai É, ter. Então, é. eu, Lucas, eu me torno treinador em 2017 e 2018. Em 2019, eles assinaram minha carteira e carimbaram. Mas você já Porque, estava entregando isso há muito tempo. exatamente, Se porque portando como um treinador, a né? minha Enfim, mentalidade, o meu é, comportamento já era de um teu treinador. Porque quando eu comportamento chego já. no clube, por exemplo, as pessoas falam assim, ó, a função de estagiário é pegar a bola. Eu falo, beleza. Dos 10 estagiários, 9 pegavam bola. Eu, Lucas, eu pegava bola, eu filmava o treino, eu aplicava uma atividade, eu conversava com o treinador. Então, isso pra mim é um comportamento, é mentalidade de dono. Antigamente eu não tinha essa noção. Eu fazia muito por um instinto, por uma iniciativa do meu pai, de falar, ó, tem que se destacar, tu não pode ser mais um. Então, Tem que Claro. fazer algo a tem que mais, fazer tem que algo a entregar algo mais. a mais. Hoje eu tenho muita consciência desse meu tipo de comportamento. E Então, no você bola tenta no passar chão, isso pro teu profissional lá, isso é exatamente. importante até pro cara levar para a vida dele, né? Com certeza, Thiago. E assim, hoje no Bola no Chão, a gente tem todo um plano de carreira para o nosso profissional, onde ele começa como um auxiliar, hoje independente ali do profissional, se ele é formado ou não, ele começa como auxiliar. Depois de auxiliar, ele se torna professor. É claro que para ele ser professor, ele precisa ter o CREF, precisa estar registrado ali, né, perante a Claro. educação física. Depois de professor, eu tenho outro cargo que é um gestor operacional, que é um profissional que ele não fica somente, Sidney, hoje como treinador, ele já gere a unidade. Então, hoje, das 10 unidades que eu tenho auxiliar, eu tenho professor e eu tenho gestores operacionais, Da que unidade. são profissionais de educação física que estão dispostos a não se limitar à parte do treino. São profissionais que querem viver um processo de gestão mais amplo. Então, eles começam a ter uma função e uma mentalidade mais convicta de um dono. Então, mas desde o auxiliar e do professor, a gente já constrói muito isso. Por exemplo, todos os nossos professores hoje eles têm bonificação por resultado. Porque isso estimula ele, cara. Quanto mais você traz resultado para a empresa, mais você De uma tende a certa ganhar. forma é Claro. interessante, Entende? claro, Então, e exato. era algo que eu tinha de muita crítica, por exemplo, no meu trabalho de carteira assinada.
Porque eu podia entregar o meu melhor, mas o meu salário era o mesmo de um treinador que de É. repente só cumpriu o horário dele. Sim. Então a mentalidade empreendedora, que é o que eu que eu construo hoje no Bola no Chão, ela tem muito dessa essência. Então, por exemplo, hoje um gestor operacional, ele tem uma visão muito mais ampla. Então ele já se preocupa com uma gestão administrativa, ele já é o responsável pela Gênesis, ele já é responsável pela entrada, pela saída dos atletas da Ele Gênesis. já entende o processo, né? Ele entende Ele ali já- a lógica da coisa, né? Perfeito, ele já é responsável pela gestão com os pais. Ele já é responsável pelo setor comercial, então ele já lidera, por exemplo, um agente de captação meu que hoje trabalha para buscar atleta, então ele contribui para isso. Por quê? Porque o gestor operacional é o que está em contato com o pai, é o que está no dia a dia. Então, às vezes, tem um colega que às vezes quer saber mais sobre o bola no chão, ele está próximo ali da região. E aí, esse gestor operacional, ele tem uma meta que ele atingindo, ele se torna hoje um sócio daquela unidade. Ah, legal. Então, Bacana. hoje, por exemplo, eu tenho 10 unidades. Dessas 10 unidades, uma delas eu já tenho um sócio, que na verdade duas dessas, porque em Niterói eu tenho 2 polos. Então, ele é sócio dessas 2 unidades. Então, ele tem um percentual de sociedade para aquela unidade. Então, ele sai, tu vê que ele começa Devido ao como... que ele entregou e a meta que ele atingiu. E aí, Exatamente. automaticamente, ele se tornou um sócio. Ele se torna um sócio. E aí ele Bacana. começa a ter uma visão muito mais ampla, né, do negócio. Então, hoje o Bola no Chão ele tem um formato onde a gente sempre tem um gestor comercial, que é um gestor que fica focado na entrada de atletas, porque a gente sabe que hoje é o principal indicador para a gente ter receita, para a gente Sim. ter faturamento, para a gente ter realmente uma empresa, um negócio, e um gestor operacional, que é uma pessoa responsável para cuidar daquela unidade, para ver, por exemplo, o menino que está se destacando, o menino que vai se fazer uma avaliação no clube, Sim. o menino que de repente está faltando no treino, o menino que realmente tem o interesse de se desenvolver, né? Então, esse gestor operacional é uma das áreas que eu, Lucas, né, anos de 2023 a gente começou esse processo e agora em 2024 eu vou acelerar muito mais isso. Então, Essa falando multiplicação, né, que você diz, exatamente, de formar mais esse tipo de profissionais. Então, hoje, Sidney, no Bola no Chão, todos os nossos treinadores eles têm esse treinamento semanal. Toda semana a gente tem um treinamento voltado para a nossa metodologia, para o nosso processo, para o nosso sistema. Se faz de maneira presencial ou online? Tudo de forma online, né? Online, ótimo. Hoje, todo profissional que ele entra no Bola no Chão, ele já sente que ele tem que estar nos dias dos treinos e ele tem que estar esse treinamento de forma semanal. E aí é claro que a Bacana. gente hoje tem acesso, por exemplo, a alguns clubes. Então hoje, por exemplo, um dos clubes que a gente tem se aproximado muito é o Fluminense, por exemplo. Então, os últimos 2 estagiários do Fluminense, eles saíram do Bola no Chão. Então, eles trabalham no Bola no Chão de manhã e de tarde e à noite eles estão como estagiário no Fluminense. Porque até mesmo pro clube, Sidney e Thiago, é mais fácil ele pegar um profissional que está sendo formado você toda já está semana. entregando Com ele certeza. já Você tá não lapidando, pronto, mas né? você já está Exatamente. entregando ele Está de uma... lapidando ele Pois pros é. caras, né? E é Não, um outro muito clube bom. monstro, né? A gente tá falando do Sim, Fluminense também. claro.